Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. O terceiro e último vídeo sobre o assunto contratos administrativos. Tá formando a série de 7 vídeos relacionados à Lei 8666/93. Os principais pontos, tá? De forma objetiva, clara, tocando em aspectos importantes, em aspectos que podem sim cair na prova de vocês, tá? Então daqui a pouquinho nós voltamos para o último vídeo de contratos. Vamos lá, pessoal. Contratos administrativos, Lei 8666/93, terceira parte. O último ponto diz respeito às cláusulas exorbitantes, que é sempre bom lembrar, tá? É talvez, se não a mais importante, mas a que mais avisada, digamos assim, característica do contrato administrativo, as cláusulas exorbitantes que derivam da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O último ponto, referente às cláusulas exorbitantes, é essa aqui, ó, ocupação temporária de bens. Isso acontece em função deste princípio implícito que nós já estudamos, que é o princípio da continuidade da prestação do serviço. A ocupação temporária de bens para manter a prestação do serviço. E aí Matheus Carvalho ressalta este exemplo da empresa de ônibus, funcionário em greve. Imagine que uma determinada empresa de ônibus, e os empresários de ônibus são concessionários. Atenção pessoal, é o próximo assunto que eu vou conversar com vocês. Serviços públicos, tá? Então imagine que essa concessionária de serviço público, essa empresa privada prestadora de serviço público, decide estar em greve. E essa greve se estenda por um tempo que possa comprometer mais ainda a locomoção e a prestação desse serviço de transporte. Com certeza lá no contrato de concessão existe a possibilidade da administração pública ocupar estes ônibus e colocar servidores para fazer o serviço. É claro que demandaria uma série de providências para que isso acontecesse, mas é um exemplo que pode ilustrar aí, com certeza, para vocês entenderem. Bom, subcontratação, artigo 72. Nós vimos alguns casos que levam à rescisão do contrato. Ficou faltando esse aqui, e eu coloquei aqui destacadamente, de forma destacada, não à toa, a tal da subcontratação. É permitida a subcontratação, tá? A administração contrata a empresa A e a empresa A contrata a empresa B para ajudá-la a prestar o serviço. Veja bem, a subcontratação ela é permitida desde que seja parcial. A empresa A não pode contratar a empresa B para a empresa B fazer todo o serviço no lugar da A. Isso não pode. É apenas de forma parcial e desde que prevista, atenção, isso aí já cai em prova, tanto no edital como no contrato. Não basta estar só no edital e não estar no contrato, ou está no contrato e não está no edital. Tem que estar nesses dois pontos, no edital e no contrato. Aí é permitido a subcontratação. Voltando lá ao artigo 78, se irregular, por exemplo, se for uma subcontratação total, é caso de rescisão contratual. Não esqueçam disso. Bom, e o outro ponto, equilíbrio econômico-financeiro, é o penúltimo aspecto do vídeo. Equilíbrio econômico-financeiro.
alteram o lucro, aquele lucro inicial que foi estabelecido quando o contrato foi assinado, quando ele foi firmado, tá? Esse contrato, no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro, ele pode ser alterado. As cláusulas econômico-financeiras, aquelas que dizem respeito ao valor do contrato e a forma de pagamento, elas só podem ser alteradas com a permissão do contratado. Elas não podem ser alteradas unilateralmente sem que o contratado dê permissão. E o contratado pode pedir, olha aí, pode pedir a correção monetária, atenção, olha aqui, ó, tudo isso aqui são instrumentos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Olha ali em cima, correção monetária, o reajustamento de preços, a recomposição de preços, tudo isso está ligado aqui. Por sua vez, a teoria da imprevisão, que são fatos não determinados inicialmente, não constantes inicialmente quando o contrato foi firmado, esse gênero, teoria da imprevisão, gera essas espécies que estão aqui. Todas essas situações podem fazer com que este contrato seja alterado, né? Ou que traga o desequilíbrio econômico-financeiro. O fato do príncipe está ligado a um fato que não está relacionado ao contrato, um fato extracontratual e que de alguma forma venha influenciar o contrato. Por exemplo, essa situação agora desse vírus, dessa pandemia, com certeza, pessoal, vai alterar uma série de aspectos, tá, em relação aos contratos que estão. Então, o caso da pandemia se encaixa com o fato do príncipe. Vai ter que fazer alguma adequação. Outro ponto, aumento da alíquota de algum imposto que incide sobre o produto que você fornece para a administração. Aumenta-se o imposto sobre um determinado insumo que você usa para fornecer o seu serviço. Fato príncipe, né? Algo extracontratual que acaba influenciando no contrato. O fato da administração não, já é um fato relacionado ao contrato. Por exemplo, o particular chega para fazer lá o serviço, a obra, por exemplo. Quando chega lá, o local onde seria iniciada a construção, onde seria feita a construção, não foi desapropriado ainda. Então isso é uma obrigação do Estado. E o Estado descumpriu a sua parte. Então isso é um caso que leva o fato da administração. Interferências imprevistas são fatos que não foram previstos nem para o contratante, que é o Estado, nem para o contratado. O exemplo que eu tenho observado nos livros é aquela história. Vai-se fazer uma obra, tá? Contratou um empreiteiro, ele analisa, diz, olha, eu vou fazer a obra por 100 milhões, está aqui. Quando começa a perfurar o terreno para colocar os alicerces, descobre que o terreno não é arenoso, e sim é um terreno rochoso, ou que tem rochas ali dentro. Isso vai fazer com que a empreiteira tenha que contratar, ou tenha que comprar ou alugar, o que seja, um novo equipamento mais caro. Então, se ficar provado que essa situação se encaixa na interferência imprevista, então isso também pode adequar o reajuste aqui do equilíbrio econômico-financeiro. Caso fortuito de força maior, eventos da natureza e eventos provocados pelo homem também podem gerar o reajustamento. Todas essas situações estão enquadradas na teoria da imprevisão. Perfeito? E pessoal, o último ponto do vídeo.
não podia deixar de falar da duração do contrato. Não existe contrato por tempo indeterminado. Todo contrato tem um determinado tempo específico. Bom, agora, qual é a duração? Está lá no artigo 57. Normalmente, a duração do contrato coincide com a vigência dos créditos orçamentários. Normalmente é anual. Tá? Todo ano tem o crédito orçamentário, está previsto o pagamento daquele contrato no orçamento. Então, normalmente, o crédito está ligado ao orçamento. Exceto, claro que o exceto é importante, os contratos que estão previstos no plano plurianual. Plurianual, ou seja, mais de um ano. Aqueles contratos de grande estrutura, de grande obra, de grande magnitude, essa que é a palavra, e que se estende mais de um ano para a construção, como, por exemplo, os estádios da Copa. Com certeza, aqueles contratos extrapolaram o crédito orçamentário porque estavam encaixados aí no plano plurianual. Isso aqui é direito financeiro, é administração financeira orçamentária. Serviços contínuos. Os serviços que são contínuos, aqueles que você presta continuamente, até 60 meses, permitida uma prorrogação por mais, olha aí, por mais, ó, lá em cima, prorrogação por mais 12 meses. Aluguel de equipamentos de informática até 48 meses, além dessas situações aqui que envolvem dispensa de licitação, artigo 24, inciso 9, inciso 19, 28 e 31. Dê uma olhada na lei e veja que situações são essas que você possa enquadrar aqui, tá? Para você colocar no seu esquema, reforçar. Então aqui, nessas situações aqui, que são 4, né? O contrato pode se estender até 120 meses. Olha aí que interessante. Então, aí está o último, né? O último assunto acerca dos contratos administrativos. Ok, pessoal, então fechamos esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de baixar os esquemas lá no meu Instagram, tá? Você precisa ter isso no caderno. É muito mais eficaz se você faz o seu esquema, bota bastante cores nele, tá? Assiste a aula e depois vai fazendo os exercícios. Aquilo que você não conseguir resolver, você acrescenta, tá? Eu espero que seja o mínimo possível. Você vai acrescentando aí no seu esquema e tenho certeza que você vai ter um poderoso instrumento para poder acertar as questões de prova. Um abraço a todos. Até o próximo encontro. Aliás, serviços públicos, hein?